Bom, pessoal, estamos novamente com as conversas sobre direito civil digital. Uma segunda playlist ali que o Departamento de Direito Civil tem junto com do IARES. A gente começou com analisando a atualização do Código Civil, né? E hoje estamos lá com quase 50 conversas. Agora a gente começou uma nova, porque é algo muito grande, direito civil digital, né? Muito grande, muito importante. Então a gente preferiu tirar de dentro da atualização do Código Civil e tratar de forma autônoma. Eu e a nossa Vanessa Bortolini, que está aí como, co-coordenadora, digamos assim, dessa playlist. Hoje estamos com a doutora Laura Levi, né, e a doutora Mariana. A Laura Levi é doutoranda em Estudos Políticos e Humanitários pela UFP, por Portugal, mestre em Bioética pela UMSA da Argentina, advogada e professora. E a doutora Mariana é doutoranda em Assuntos Políticos e Humanitários pela UFP, Portugal, psicóloga e especialista em bioética. Então, hoje a gente vai ter aqui uma conversa interdisciplinar, que é muito legal. Eu e a doutora Mariana estávamos conversando agora sobre essa intercientificidade, né? Eu acho que é muito mais que interdisciplinariedade, né? Eu com o direito contratual e administração de empresas, a doutora com essa questão que envolve bioética, direitos humanos, enfim, psicologia. E a Laura também, né, com esses estudos dela, agora o doutoramento, né, em estudos políticos humanitários, né, super específico. E eu tive em Portugal agora, em janeiro, e realmente lá, cada vez a gente vê que as universidades, no mestrado e no doutorado, estão trazendo linhas de pesquisa mais específicas aqui, em que aqui estão dentro de temas que aqui estão dentro de outras linhas de pesquisa, lá viram verdadeiras linhas de pesquisa, e eu acho que acaba, então, gerando aquele fruto, aquele resultado, né, realmente que acaba levando à interdisciplinariedade. Muito bom, Gurias, estar aqui com vocês. Vamos falar hoje sobre os artigos. Quais são os artigos mesmo? 2027D e 2027E. Né? Exatamente, que inauguram já o Código Civil Digital, ou o Direito Civil Digital, Código Civil Digital. Laura, obrigado por estar aí fazendo essa entrevista conosco, por ter trazido a seu convite a doutora Mariana. Obrigado mesmo, obrigado, doutora Mariana, por estar conosco. Agradecimento em nome do Departamento de Direito Civil do IARES. Um beijo grande em nome da doutora Sulamita Cabral, que é a nossa presidente reeleita mais uma vez do IARES, né, Laura? Isso aí. Eu que agradeço, Arnaldo, o convite mais uma vez para participar dessas conversas sobre a atualização do Código Civil. Uma grande alegria, um beijo a ti, e a doutora Vanessa Bortolini, também uma querida amiga que faz um trabalho maravilhoso dentro dessa área das questões de direito digital. Que só não Então, está aqui hoje por causa do seu doutorado. exatamente. Teve um compromisso, assim, às pressas do doutorado, aqui todo mundo doutorando, então todo mundo se entende, sabe como é que é. Todo mundo fica com pena de ter Verdade. esse compromisso, Todo né? mundo fica. Eu fico muito feliz de estar aqui também para bater fazer essa troca de ideias e a gente poder fazer essas reflexões que são tão importantes, né? Perfeito. Eu dou uma lida no 2027D. Laura, o que que tu acha? Tu já segue? Não, eu acho assim, ó, bom, a proposta da análise desses dois artigos, tá? Porque, como tu disseste, tanto eu venho da minha jornada, da minha trajetória do direito, mas atualmente muito mais focada dentro da bioética e do biodireito. E a Mariana vem também da área da psico, e entra para dentro da bioética, e a gente faz, então, essa análise desses artigos aqui que são propostas a partir dessa leitura da bioética. E a partir. Eu trago muito a questão da bioética e do biodireito, que ele tem algumas peculiaridades distintas, às vezes as pessoas se confundem um pouco e acham que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa exatamente.
E a Mariana traz muito também esse conhecimento da bioética, mas mais aplicado para a área de pesquisa dela, a área de estudos, que entra um pouco mais na filosofia e na psicologia, com as questões também de filosofia da mente e algumas coisas que ela vai trazer para nós. Então, eu acho que não tem necessidade, talvez, da leitura na íntegra desses artigos, porque a ideia, a proposta, eu acho que é a gente trazer esse panorama e justamente dizer assim, que a gente precisa dessa multidisciplinaridade dentro do direito, cada vez mais a gente vê isso. Eu que sou da bioética, cada vez mais eu trabalho com um espectro muito mais amplo deste conhecimento jurídico que vem aí desses princípios da bioética para dentro do direito e em todas as áreas. A minha matriz assim, de atuação é o direito de família, lá a gente trabalha muito com isso, por conta das questões que nós temos, principalmente dos avanços também tecnológicos dentro da área do direito de família, mas a gente percebe que a bioética está, assim, se ramificando e não é por acaso que nós temos, então, a disciplina, assim, ganhando forma cada vez mais do biodireito. Então, deixa eu te perguntar, esse início, e já para colocar os nossos amigos que estão assistindo, para eles entenderem como que funciona o Código Civil Digital, o Direito Civil Digital dentro do Código Civil. Essas normas que inauguram o livro de Direito Civil Digital são normas de bioética, de biodireito, como que é? Nos explica. Elas têm muita conexão com os princípios da bioética, tá? Porque assim, ó, primeiro a gente, só para ter uma panorama um pouco geral, a bioética, nós tem várias correntes da bioética, tá? A bioética mais conhecida para nós é uma bioética principialista, que regula muitas questões de bioética clínica, bioética relação médico e paciente, essas questões. E tem os seus 4 princípios pilares, que é autonomia, beneficência, não maleficência e justiça, tá? A partir disso, nós temos outras correntes de bioética que se utilizam destes princípios e mais outros princípios. Que tem o princípio da responsabilidade, o princípio da precaução, o princípio da prudência, princípio da vulnerabilidade em relação ao sujeito, princípios do consentimento informado. Então, se amplia um pouco mais. Todos estes princípios, eles têm aí raízes na Declaração de Bioética e Direitos Humanos, Universal de Bioética e Direitos Humanos da Unesco. E o biodireito, que é como se fosse assim, uma disciplina que trabalha muito a bioética dentro das relações jurídicas, se utiliza também. Então, o biodireito não tem princípios muito rígidos. Tem princípios que eles são utilizados, alguns vêm das declarações universais, outros vêm do principialismo da bioética, outros que a gente também se utiliza do direito da dignidade, por exemplo, da pessoa humana, mas é que sempre tem um olhar mais ampliado. Tá? O próprio princípio da dignidade, quando a gente trabalha dentro da bioética, ele tem um olhar amplificado. O próprio princípio da autonomia dentro da bioética é muito aquilo que a gente tem, por exemplo, a autodeterminação, que está ali, ó, no 2027 e inciso 1º, nós temos o fundamento da disciplina denominada Direito Civil Digital, inciso 1º, o respeito à privacidade, a proteção de dados pessoais e patrimoniais, bem como a autodeterminação informativa. A autonomia dentro da bioética é muito mais nesse sentido de autodeterminação. Por isso que a gente percebe, fazendo essa leitura, que foi um recorte, né, desses 2 artigos que aqui foram escolhidos, a gente percebe que tem muitas questões que a bioética responde, que o biodireito responde, que trabalham com essas questões relacionadas, assim, a personalidade, liberalidade, consentimento livre, esclarecido, que entra dentro dessas questões, por exemplo, relacionadas aos dados pessoais, dados sensíveis, explicabilidade, responsabilidade das programações, do mundo tecnológico, das inteligências artificiais. E, por exemplo, dentro dessas questões de consentimento, há uma grande discussão na bioética que, por exemplo, assim,
tu vais tendo sempre que aceitar os termos de condições para baixar os apps, para utilizar as inteligências, enfim, sendo que tu não sabe o que vão ser feito com aqueles teus dados que estão sendo capturados e mais ainda, tu não, após o encerramento do uso do aplicativo, da inteligência, enfim, tu não sabes o que vão ser feitos com os teus dados. Então, este consentimento, ele tem uma profundidade maior. É um consentimento que tu terias que ter. Todas as informações relacionadas ao que é, para que é, o que vai ser utilizado, até onde vai ser, assim, as tuas informações, os teus dados, as tuas coisas vão ser utilizadas, né? Às vezes tem trocas de informações entre inteligências, né? Entre aplicativos. E a partir do momento, e até qual é a extensão disso? A partir do momento que eu digo eu não quero mais, por exemplo, aqueles dispositivos que a gente chama vestíveis, né, de saúde, por exemplo, que é os relógios que vão buscando batimento cardíaco, número de passos, valor calórico, etc, etc, etc. Tem vários hoje que tem. Bom, aquelas coletas de informações que são dados sensíveis, que são dados da saúde, eles são capturados e muitas vezes não se sabe até onde chegam esses dados. Para onde vão? Até onde vão. E quando eu não quero mais, quando eu não uso mais meu relógio, quando eu não estou mais utilizando meu aplicativo que eu havia baixado, né? Enfim, às vezes, esses meus dados podem ser usados para pesquisa, esses meus dados podem ser utilizados, né, para banco de dados, para E a vida digital gera dados, né? Que a vida digital gera um número de dados muito maior que a vida face a face, como se diz. Muito maior. É a mesma coisa, por exemplo, quando tu faz os exames, por exames de imagem, exames de laboratório, etc. Esses teus resultados, eles podem ser, no futuro, utilizados para base de dados de pesquisa, né? Mas é por um fim maior que é o fim da ciência. Mas a pessoa tem que ter consentido nesse sentido. O consentimento de uso desses dados futuros, daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, para ser coleta de banco de dados para análise de uma inteligência artificial ou de uma pesquisa, por exemplo, tu tem que consentir. Não é porque tu fizeste um exame naquele laboratório que, né, teve aquela tua imagem gerada, um laudo, etc., que automaticamente está liberado os seus dados sensíveis para serem utilizados, né, sem a autorização específica para tal. Né? Até porque a escala vamos dizer assim, a escala que essas informações vão sendo armazenadas é enorme, né? E daí fica a questão toda da manipulação, né? Com que elas podem ser usadas, porque é uma escala muito grande é o que tu comentasse, Arnaldo. E aí entra toda a questão da dignidade, da autonomia, né? Do respeito à autonomia, que a gente se torna um alvo muito manipulável, né? Claro. E me diz uma coisa, considerando assim, e essa é uma questão que eu sempre trago, até lá da minha pesquisa na administração, né? Considerando que grande parte das relações contratuais está sendo mediada por plataforma hoje em dia, e considerando que o STF reunindo a maioria dos seus ministros no sentido de que, por exemplo, entre Uber e motorista não há relação de emprego, eu acho que essa questão desse relacionamento, desses dados, e do que acontece, como falou, desses termos de adesão e vai aderindo, e chega e dirige, e daí tem a questão da gamificação, que é uma questão que é gigantesca assim, no mundo da mobilidade urbana, né? Que era, inclusive, um dos fundamentos para se reconhecer a relação de emprego é a gamificação, né? Que é a plataforma mentindo, digamos assim, para o motorista, né, fazer cada vez mais corrida e para ganhar cada vez menos, né? É uma questão que tem uma interconexão, pelo que eu estou entendendo. Uhum. Né? É,
Assim, ó, tem um caso que foi paradigmático, que foi que a gente coloca nesse livro que a gente está lançando agora, né? Que é o da Cambridge Analytica, que teve consequências legais para o Facebook, né? Porque eles lançaram, te lembra? Eu não, te lembra no Facebook que tinha às vezes uns joguinhos há uns tempos atrás, que era tipo assim, veja se você aquelas bobagens, né? O perfil, a pessoa clicava ali e aí era que eles chamam de um algoritmo malicioso que entrava em todos os teus contatos dos teus amigos e conseguia ver todas as preferências. E aí, para essas pessoas que clicaram nesse algoritmo malicioso e todos os amigos receberam mensagens eleitorais baseadas no perfil, nos gostos, nas preferências. Então, é aquela coisa, a gente nunca sabe quando que a gente está sendo manipulado, né? Eu falo uma outra linguagem que é mais da psicologia, assim, mas se tu transferir isso em termos, né, é aquela coisa, é um absurdo, né? Porque fica muito fácil, né, para fazerem gato sapato da pessoa, ela E, não, e, decide. não, e que não são coisas que são propriamente ditas novas, né? Mas é a forma de se fazer, né? Exatamente, É, exatamente. e muitas vezes tu não tens como não aceitar em determinadas situações, né? Por exemplo, quando esses tempos eu fiz esse tempo, ano passado eu fiz exame num laboratório e a única forma de se conseguir o laudo naquele laboratório não era mais pelo site, não era mais indo no local, era por um app. Tinhas Uhum. que baixar o app, e aí ali tu tinhas que aceitar todos os termos e condições, tu tinha que aceitar, enfim, porque tu precisava do laudo do teu exame. É um absurdo, né? Tu não precisa ter Um que baixar um. absurdo. E isso entra muito também na questão da discussão da bioética de vulnerabilidade e acessibilidade das questões digitais, né? Porque acessibilidade, porque nem todas as pessoas têm um letramento digital, vamos dizer assim, ou É, acesso efetivamente às questões digitais, né? Por exemplo, as pessoas de mais idade ou as pessoas sem acesso mesmo, como é que vão ter acesso ao laudo? Como é que, né? Ou até agora os planos de saúde que nós não temos mais a carteira física, nós temos somente os totens, né? E as uhum. digitais. Aí tu vais em algumas consultas, dependendo, tu tá sem sinal, não consegue, não baixou o totem. Às vezes demora horas para conseguir aquelas autorizações, porque tu não tem mais o teu recurso físico. Então, isso Ah, causa muitas vezes uma maior vulnerabilidade ainda, exclusão em determinadas situações por conta de uma ausência de um letramento digital ou ausência de acessibilidade, que vai contra os princípios bioéticos, né? O princípio ético da equidade, por exemplo, da justiça, das questões de redução de desigualdade social por conta das questões tecnológicas, é uma grande luta hoje que a IA não se torne mais um fator de diferenciação ou exclusões sociais ou divisões polares, assim, por conta justamente dessa ausência de acessibilidade ou ausência de um letramento digital. E então são discussões bioéticas. É uma grande discussão bioética é. que entrou na pandemia, por exemplo, Eu não aonde sei se eu posso falar. Ai, desculpa, Laura, pode. não quis te interromper. Termina na pandemia, só Não, na concluir. pandemia nós discutimos muito na bioética a questão dessa acessibilidade digital, porque não tinham mais agências bancárias, não tinha agência do INSS, as consultas eram todas digitais por conta das questões de restrições, circulação, afastamento, né, de contágio. Só que naquele momento ficou um número gigantesco de excluídos de acessos por conta, muitas vezes, as pessoas de idade não conseguiam acessar as questões previdenciárias porque elas não tinham um aplicativo, não tinham nem sequer um telefone que pudesse baixar o aplicativo e não sabiam manusear um aplicativo. E aí, muitas vezes, socorrem de um terceiro, que aí ela tem que passar as informações para este terceiro, ela perde a sua autonomia. Então, é uma cadeia de situações que vão sendo
vão infringindo princípios bioéticos, digamos assim, que por conta justamente dessas questões de um abuso tecnológico, digamos assim, né? Claro. Não, é que tem ela que realmente ela abrange várias disciplinas, né, como você falou, a proteção de dados, né? Mas me diga uma coisa assim, eu lendo e ouvindo outras pessoas criticando esses dois artigos que vocês escolheram, né? O que eu mais ouço é que a maioria desses direitos já está previsto em outras legislações ou na própria Constituição Federal, né? E daí que não seria necessário ter isso, né? Mas eu acho que, assim, vendo vocês falarem, não se trata de não ser necessário, se trata talvez de um problema de redação mesmo, né? Talvez a redação dada ao artigo 2027, 2027 ainda fica, o 2027D é muito abrangente. Ele fala assim, a tutela dos direitos de personalidade como, por exemplo, a salvaguarda da dignidade humana, ou seja, ele já diz aí que pode ser todo e qualquer direito de personalidade. Ele dá um exemplo, a salvaguarda. Fica um pouquinho uma redação que acaba levando dúvidas. Será que não é mais fácil citar ou tornar uma redação mais correta? Mas ele fala a segunda parte que daí eu consigo entender, que é decorrente do progresso tecnológico. Ou seja, ele está considerando, né? E talvez progresso tecnológico seja ainda uma palavra que não esteja correta, talvez progresso digital, alguma coisa assim, que a gente está vivendo isso da digitalização, porque progresso tecnológico tem desde a primeira revolução industrial, né? Então, É, está mal dito para que serve isso, está mal escrito, e depois os erros se repetem no 2027, porque, né, alguma coisa a gente entende que é progresso digital, outra coisa não. Eu acho que essa é, na verdade, a principal crítica porque sim, né, tem uma dimensão bioética, essa revolução que a gente vem sofrendo, essa digitalização do ser, como diriam pessoas como ou filósofos como Pierre Levy, né? Existe uma nova natureza ontológica da pessoa, exatamente. né? E eu acho que a proteção é diferente, mas a gente tem que saber dizer isso, né? O nosso, assim, esse trabalho que nós fizemos, né, dos ensaios da IA, Tem que um a gente livro ali, Laura, para mostrar. vai Mariana, estar. tem um livro aí para mostrar. Não Oi? tô, não tá com aquele livro de IA aí para mostrar, Laura? Ah, eu não tô com ele fisicamente aqui, Arnaldo. Ele tá chegando da editora Ele quarta-feira. chega, é, Quarta-feira. É. Legal. quarta-feira. Então, esse trabalho que a gente fez, ele justamente, assim, um dos diferenciais dele é que ele aborda o fenômeno da inteligência artificial no aspecto cultural, ético e existencial, né? E quando tu diz, assim, a respeito da nomenclatura, uma nomenclatura que eu vejo como, assim, por enquanto, porque está tudo muito dinâmico, né? Então, a gente não se apega durante um tempo muito longo a nenhuma nomenclatura, mas seria novas tecnologias, porque essas tecnologias agora, justamente, inclusive por causa da inteligência artificial, ela Sim. vai cada vez mais acelerar, né? E nesse ponto, assim, a gente vê como é importante também porque se a gente para pensar as questões, aqui está falando a psicóloga, né? Então, assim, o direito ele trabalha muito com a filosofia. A filosofia dá um norte humanista para o direito que é fundamental, né? Então, nós começamos a trabalhar essas questões no livro baseado também muito na filosofia da mente, porque a filosofia da mente ela justamente ela orienta todo um pensamento assim a respeito das questões relação da mente com o corpo, com o ambiente.
E quando a gente tem esse elemento da inteligência artificial e das novas tecnologias, vamos chamar assim, que a gente começa a ter um contraponto, assim, existe uma cognição na inteligência artificial, né? Existe uma autonomia de pensamento, são questões que começaram a surgir, e tem muitos filósofos da mente escrevendo sobre isso, justamente em relação à inteligência artificial, né? E o que a gente percebe, assim, é que eu acho que a melhor saída é não ter medo da inteligência artificial e se concentrar em conhecer mais a nossa humanidade, sabe? Porque o que vai acontecer é que nós vamos ter que desenvolver mais as nossas habilidades humanas, que não tem paralelo com a inteligência artificial, porque a gente não consegue competir com essas novas tecnologias, né, no que elas fazem bem, que é justamente essa rapidez de dados e fazer levantamentos em escala, né? Tem um capítulo que é sobre as profissões, né, do futuro. Então, assim, por exemplo, as atividades muitas atividades contábeis, a IA faz com uma precisão incrível, né? Agora, já as questões relacionadas a isso que a gente está falando, né, em relação à filosofia do direito, filosofia da mente, as que a gente chamaria de soft skills, né, que é a criatividade, a ponderação, a capacidade de ler nas entrelinhas, anotei aqui pensamento crítico, a empatia, a adaptabilidade. Essas, a IA não apresenta uma autenticidade quando ela tenta reproduzir. E aí, por enquanto, né? Não sabemos até quando vai. Eu Mas ia dizer isso, sabe? Eu acho que quanto mais se popularizar a internet das coisas, eu acho que o negócio vai ficar ainda mais pesado, né? Porque ela captando ali os sentidos e sentimentos, a internet da coisa, a internet das coisas é algo que é inexplicável, o que se pega de dados de uma pessoa, né? uh, Inexplicável. Mas eu queria fazer uma observação, Arnaldo, com o que tu comentaste do 2027D, sobre a questão da redação dele, tá? E da terminologia. Eu não considero que tenha sido tão, assim, uma redação tão inadequada que precise ter tantas modificações, porque, assim, ó, o direito à personalidade, tá? O direito à personalidade, se nós for, hoje ele já entra direito de historicidade, direito de ancestralidade. Isso falando aqui um pouco da minha área do direito de família, que a gente já traz esses aspectos para dentro do direito de personalidade. Então, na verdade, um direito tanto de dignidade quanto de personalidade, que está embutido, digamos, né, na dignidade, ele não tem um rol, tá? Vão surgindo cada vez mais, uma dimensão cada vez maior do que seria esse direito de personalidade, do que seria esse direito de dignidade. Tanto que e esses princípios, por exemplo, que seria para salvaguardar esses grandes direitos, né, de dignidade, de personalidade, esses princípios, se nós formos olhar para as questões da própria bioética e do biodireito, como eu comentei no início, nós temos uma gama de princípios gigantescos e que E vão eles sendo ainda, puxados. e Oi? eles não, e eles ainda não estão definidos, né? No biodireito, não existe assim, esses são os princípios do biodireito fixamente redigidos. Não, ele se utiliza, vai buscando dentro da bioética, vai buscando em várias correntes da bioética, porque aí também se distinguem, né, os princípios propriamente dito. Vai buscando dentro das declarações universais de bioética, né, que nós temos, da Unesco. Então, assim, a gente vai construindo isso. E acho que dentro desse progresso tecnológico, talvez o equívoco, tu tenhas razão, seja no tecnológico, tá? E que eu acho que o mais adequado seria o digital, bem nesse sentido de uma era digital, né, de uma revolução digital, e não de uma revolução tecnológica. Isso eu concordo contigo. Mas dentro dessa ideia, então, de progresso digital, era digital, eu acho que vão
surgindo novas questões que vão aparecendo, por exemplo, de a explicabilidade, responsabilidade, por exemplo, um princípio que, na verdade, nem mesmo dentro da bioética é considerado um princípio. O princípio do consentimento informado, livre e informado, na bioética não é um princípio. Mas quando a gente puxa para dentro dessa esfera digital, ele se torna um princípio. Entendeu? Então, como é dinâmico, então, e vai surgindo talvez necessidades de novas proteções ou novas regulamentações para salvaguardar um grande direito que é o da dignidade, talvez seja por isso que tenha ficado essa redação aberta nesse sentido de que, olha, essa tutela de personalidade como uma salvaguarda da dignidade alcança outros direitos e deveres que surjam deste progresso, acho que a palavra tecnológico poderia ser alterada, progresso digital, impondo aos intérpretes fatos que ocorram no ambiente digital, atenção constante para as novas dimensões jurídicas deste avanço. Aí eu acho que ele, inclusive, abre a porta para interdisciplinaridade. Ele abre a porta para que os intérpretes se utilizem de outros mecanismos que não só os jurídicos. E aqui que eu acho que entra muito o biodireito dentro da questão digital. Porque isso é o biodireito, é a bioética sendo aplicada nas questões jurídicas, nas relações jurídicas, quando o próprio direito talvez não consiga responder todas as questões. Então a gente vai se utilizar da bioética. Então, nesse momento que eu vejo o biodireito muito inserido, principalmente nesse 2027D. E, claro, o 2027E, que traz esses incisos, que tem respeito à privacidade, proteção de dados, traz dados pessoais e patrimoniais, que entraria um pouco também na ideia de dados sensíveis, autodeterminação afirmativa. Claro, isso talvez tenha certas repetições, se a gente for buscar na nossa Constituição, se a gente for buscar nossa organização do próprio Código Civil, né, esses direitos. Então, a gente, temos lá em outros momentos, em outros capítulos, títulos, mas... No próprio direito civil digital, se tu rolar para baixo, no próximo capítulo, no capítulo 2, que traz da pessoa no ambiente digital, traz uma série de questões da reconhecimento da identidade, presença e liberdade no ambiente digital, proteção de dados, informações. Eu acho que eles se integram, na verdade. Isso. Exatamente. No abaixo, né? Mas eu não sei, assim, óbvio, né, que falando com vocês, que são especialistas, a gente consegue entender, mas eu acho que a redação do Código Civil ainda podia ter sido mais técnica, sabe? Ainda está parecendo muito direito civil, sabe? Falando, né? Não está parecendo um direito civil digital e eu acho que tem que se falar em personalidade civil digital também. Eu acho que é como a doutora Mariana falou, não dá para ter medo, né? Que a gente está falando em personalidade civil no ambiente digital, a gente tem que falar sobre personalidade civil digital. Que talvez seja diferente da personalidade civil que não é digital, né? Então, não, quanto a isso eu concordo. Eu acho que tem terminologias que estão talvez equivocadas e tem outras terminologias que deixaram de ser trazidas para a redação. Né? Principalmente nessas novas terminologias que justamente se encaixam para dentro desse direito civil digital. Sim, não. Eu acho que até um pouco não de freio, assim, mas para não parecer que é algo tão novo, assim, que a gente está levando para o Código Civil. O Código Civil tem toda essa aura de ser o primeiro código de 250 anos, essa coisa toda lá de Napoleão que ainda vem, né? Exatamente. Ainda tem mais disso, né? No direito conta E com é isso assim que é tradicionais. interessante. Não, essa tua observação está super interessante, porque é nesse vácuo aí que começa, que surgiu essa percepção, né, de como é um fenômeno que está mudando muita coisa, muitos conceitos que a gente tinha segurança, então é uma época, é um momento que a gente está vivendo, assim, quanto mais essas novas tecnologias vão entrando em todas as instituições, né, sociais,
E vai gerando toda uma mudança de conceitos, de valores e essas instituições que tinham assim aquela como a gente brinca assim, né, escrito em pedra certas coisas, vai começar a pedra vai começar a rachar, né? Vai começar a surgir questões e as pessoas vão ter que se renovar, elas vão ter que sair da sua zona de conforto, porque isso vai acontecer no nosso tempo de vida, né? Daqui a 10 anos a gente vai estar tendo uma conversa muito diferente. Então, Há 25 anos, né? Vamos lá, antes de 2000 não tinha nada disso, né? Nossa, não. Daqui a 5 anos a gente vai estar tendo uma conversa muito diferente. exatamente, eu não estou querendo assustar muito, né? Eu falo em 10 anos, mas eu acho que é 5, 3 anos. Direito se é contra mudanças, doutora, não nos assuste. A gente Pois fica sempre é, no mesmo lugar, parado, observando. Esse é um grande problema, né, Arnaldo, do direito. É muito conservador, é muito estático, é muito acomodado, digamos assim, né? Isso que a Mariana falou, a gente tem que começar a sair dessa zona de conforto e o direito, ele demora muito. A gente está sempre, assim, num rebote das coisas que vão acontecendo, tipo, anos-luz atrás. Né? As coisas vão acontecendo numa dinâmica. exatamente. Quando a gente está tentando regulamentar uma situação, essa própria situação já se transformou, já se Porque multiplicou em senão outras ele corre o 10. risco de ficar obsoleto, porque o direito está a serviço da vida humana, e a vida humana é dinâmica, né? A vida é dinâmica, a vida ela é um fenômeno que não é estático, senão seria a morte, né? Estou entrando bem com uma filosofia nietzschiana aqui. E aí, se o direito não acompanha, ele vai ficar uma peça inútil, né? Então ele tem que ser, ele vai ter que se adaptar a um tempo que existe um, uma entidade que raciocina de uma forma muito mais veloz do que a vida, do que os seres humanos, né? E que ele vai ter que se adaptar a essa velocidade, ele vai ter que se adaptar eu sei que é um choque, e eu só estou dizendo isso porque eu sei que a gente vai poder editar, mas ele precisa ser útil, ele precisa ser protagonista, ele precisa ser essencial, porque é maravilhoso, né? Quando ele é um agente de justiça para tantas pessoas. Agora, como vai fazer isso se ele tem se ele conecta o fato de ser estático a uma autoadjetivação, né? Como se fosse um sinônimo de ser confiável. Não é? Então, é um paradigma que vai ter que mudar. Gente, eu sofro disso com as redes contratuais. Vocês estão falando em perspectiva digital das coisas, assim, tá? O antigo ainda não foi resolvido. Olha o problema que a gente tem, tá? O que é antigo ainda não foi. E as redes é uma coisa que tem desde. Olha, quando o Código Civil de Napoleão foi feito, já existia intermediação de negócios, porque a primeira Revolução Industrial é de 1750, Código de Napoleão é de 1800, e o que tem com a primeira Revolução Industrial? Excedente. Quando tem excedente, tem intermediador, representante comercial e distribuidor. Vejam bem, o livro das obrigações foi constituído com a obrigação de dar e fazer, que não tem nada a ver com intermediação, é compra e venda e prestação de serviço. Até hoje, com a atualização do Código Civil de agora, não foi resolvido isso. É, Tanto que, volta e meia, o pessoal vai botando um novo princípio de direito contratual dentro do Código Civil, porque não exatamente. consegue criar obrigações para fazer nascer deveres, né? Então, os caras vão lá e Para metem tentar resolver, né? Não. para tentar resolver, E, né? e esse é o grande problema que eu vejo, porque assim, ó, se nós temos esse problema com situações contratuais e sociais e relações há tanto tempo e não foi resolvido, e nós tínhamos uma sociedade que se mutava de uma forma muito mais lenta, porque eu percebo isso, por exemplo, dentro do direito de família. Nós tínhamos uma estrutura familiar Também, que demorou também. anos para se alterar.
Foi aos poucos, foi se ganhando espaço, terreno, etc. Mudaram as concepções, etc. Mas de uns anos para cá, né, do século passado, digamos, para cá, nós temos alterações de estruturas familiares completamente distintas e rápidas. Então, a rapidez da modificação social, da modificação contratual, da modificação das relações, das modificações da evolução da era digital, então, é um problema ainda maior para o direito resolver. Porque se o direito já não conseguia acompanhar no tempo onde era devagar a mudança, tu imagina aonde é extremamente rápido e dinâmico. O que nós estamos hoje discutindo, amanhã já saiu uma outra inteligência artificial, uma outra discussão, um outro app, uma outra. E aí entra o Darwin, né? Quem não se adapta. Vai. Laura, Mariana, foi perfeito, obrigado. Eu, pela primeira vez, consegui entender essa conexão de bioética com direito civil, direito constitucional e tudo mais. Para mim, foi uma verdadeira aula, uma forma de compreensão da teoria e uma surpresa por saber que eu posso aplicar isso, inclusive, no direito contratual. Agradeço demais vocês, demais mesmo. A gente que agradece. Tentem mais algumas coisas para a gente repetir essa conversa numa outra ocasião com a Vanessa daí, né? Com Ela, certeza. ela merece passar por essa aula que eu passei hoje, tá? E agradecer para vocês por disponibilizarem esse tempo de vocês, agradecer pelo Departamento de Direito Civil e agradecer sempre em nome da nossa querida Fulanita Cabral. Obrigado, meninas. Obrigada, muito A gente obrigada. agradece, querido. Muito obrigada, viu? Um beijo para Valeu. vocês. Parabéns por mais esse projeto. É Obrigado. mesmo. Valeu.